O uso do celular e o ambiente escolar, o match de natureza duvidosa, uma conexão que sempre gerou muita discussão. Mas, se depender da Secretaria Estadual de Educação, essa conexão está com os dias contados, já que dentro das escolas cresce o movimento de diminuição e até extinção do uso do celular. Por isso, esse Conecta veio à escola, para saber a opinião dos pais, dos alunos e dos especialistas. Se eu fosse você, eu não saía daí porque esse Conecta está começando. Eu acho que dentro da sala de aula, eu não vejo problema nenhum em o professor falar, olha, nesse momento, sem celulares, né? Porque, a não ser que haja uma finalidade específica naquela aula, uma pesquisa, alguma coisa que ele precisa fazer, teoricamente, não vejo necessidade nenhuma deles estarem com o celular naquele momento. Na escola, eu não deixo elas trazerem, né? Eu não deixo porque eu entendo que a escola, esse momento que elas estão, primeiro eu acho que o foco total é naquilo que está sendo ensinado em sala de aula. E quer queira, quer não, a criança, ela não tem a mesma disciplina do adulto em não estar com o celular em alguns momentos que pedem que você não tenha distração. Mas acho que até 12, 13 anos, assim, a gente consegue ter mais controle sobre o que os filhos fazem, né? Conversar com mais liberdade. Acho que de 14 a 18, né? Essa idade mais que já entra numa entrada aí para a vida adulta também, essa transição, eu acho que eles também começam a querer fazer as coisas mais por conta própria, né? Achar que já podem muitas coisas. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa parte tecnológica, né, sendo implantada dentro da escola, é um aparelho que eles nasceram praticamente, né, com a tecnologia. A gente banir de vez, eu não concordo, né? A questão dentro da sala de aula, com conteúdo, eu acredito que eles são muito imaturos ainda para poder, por exemplo, fazer uma pesquisa na sala de aula e não entrar em redes sociais, né? Então, a questão que nem o Cauê, 11 anos, eu acredito que essa imaturidade dele atrapalha, interfere na questão deles prestarem atenção. Agora, se existe uma proposta com a tecnologia, que a professora peça para vir com o celular, aí eu acho completamente diferente. Opiniões à parte, enquanto estudos mostram que os celulares funcionam como inimigos da concentração, há aqueles que dizem que os aparelhos podem sim ser úteis na aprendizagem. A questão do uso do celular, ele é polêmico se a gente diminuir o celular como apenas um recurso de navegação para as redes sociais. Aí realmente é uma problemática que todo professor sofre muito, que é o quê? É perder a atenção dos nossos alunos. Então, se a gente pensar nesse sentido, o celular vai atrapalhar. Mas eu acredito que tem que ter uma transição para que essa educação se modernize e que a gente traga o celular, o computador, o tablet, a plataforma móvel que seja, como ferramenta apropriada para enriquecer. Então aqui a gente faz bastante coisa no sentido de treinamentos com sites, portais. Então o aluno sabe que a ferramenta pode ser utilizada, mas no momento combinado com o seu professor, num projeto importante. Eu acho que nós temos projetos específicos, né, nos setores de tecnologia, de computação, algumas atividades que são dadas em sala, né, onde o professor, geralmente no final da aula, também sugere para esses alunos que fazem um uso constante do celular, que façam usos de aplicativos que fortalecem o conteúdo escolar. Então a gente entende que na escola também existem momentos onde esses aparelhos podem ser utilizados de forma educacional, né? E que esses alunos possam explorar atividades que são coniventes com o conteúdo escolar diário. Em meio ao embate vêm os números que não deixam mentir. 7 em cada 10 crianças de 12 anos têm um celular próprio e o Brasil lidera o ranking mundial de uso de smartphone entre jovens, com 95% dos adolescentes teclando quase 20% acima da média global. Às vezes ela fala que é para eu ficar no máximo umas 2 horas, por aí. E aí
na maioria das vezes eu fico um pouco mais. Eu acho que minha mãe tá certa, mas eu não gosto, mas ela tá certa. Porque se ficar muito também, às vezes eu fico com dor de cabeça. Eu fico período integral na escola, então eu acabo não usando. À noite mesmo que eu uso, depois dos combinados que a gente faz. Sobre os combinados, eu acho que eles são importantes, porque a minha mãe faz isso mesmo só pelo nosso melhor. Já existe até uma fobia que classifica um nicho, né, que coloca essas pessoas que abusam do uso do celular, é isso? Sim, hoje eles estão dando o nome de nomofobia. Eles já entendem que é uma patologia existente, principalmente na faixa etária dos adolescentes. E esse estudo vem sendo cada vez mais aplicado, né, entre os especialistas, principalmente os terapeutas, porque quando fala-se em nomofobia, entende-se que existem prejuízos auditivos, visuais, posturais, uma vez que esse aluno fica o tempo todo voltado para o celular, né, de coordenação motora, porque esse aluno ele está o tempo todo olhando para baixo, ele acaba não tendo essa visão ampla do que está acontecendo em volta dele, além das crises de ansiedade e insônia, porque esses celulares acabam sendo usados também à noite, muitas vezes sem que os pais tenham conhecimento.